Eu estava respondendo comentários hoje no canal e encontrei o comentário da Elizabeth Gomes compartilhando com a gente uma história que aconteceu com ela alguns dias atrás, que ela perdeu o brinco dela, um brinco que ela gostava muito, e enquanto ela estava pensando no brinco e tal, ela não conseguia encontrar. Ela até achou que tinha perdido na rua, porque ela não tinha encontrado de forma alguma. E simplesmente ela colocou em prática o que ela aprende e tal, e aí simplesmente soltou, né, a questão do brinco, e aí hoje, né, o dia que ela comentou, o marido dela tinha encontrado o brinco dela dentro de casa, ligou para ela avisando, e ela ficou super feliz, e o brinco estava dentro de casa. E aí ela viu realmente como as leis universais funcionam, né? Ela comentou, inclusive, que agora ela não tem mais dúvida, ou seja, com essa circunstância que aconteceu, ela começou a acreditar ainda mais, né, nas leis universais. E essa história da Beth, um beijo para você, muito obrigada por me inspirar através desse comentário, a contar uma história que aconteceu comigo e que exemplifica muito bem também muitas das coisas que a gente aprende sobre lei da atração e até mesmo sobre o nosso eu superior. E aí eu quero compartilhar com você hoje essa lição que foi muito interessante, que aconteceu comigo alguns anos atrás, que exemplifica muito bem o amor, o cuidado que o nosso eu superior tem com a gente e como ele se importa com cada coisa que acontece na nossa vida. Então, gente, olha só, eu lembrei da história, né, porque a Beth falou de um brinco e o que aconteceu comigo foi com um anel. Há alguns anos atrás, deve ter bastante agora, porque eu acabo não percebendo a passagem do tempo, o quanto passa rápido, e aí às vezes eu acho que faz pouco tempo, mas não. Isso deve ter uns 8 anos, mais ou menos, que eu comprei pela primeira vez um anel na Vivara. Meu sonho era comprar alguma coisa na Vivara, justamente por ser uma joalheria, ser um lugar que vende peças mais assim de luxo e tal. Eu queria muito comprar algo lá. E aí resolvi, né, um dia consegui e fui lá e resolvi comprar. Eu comprei 2 anéis, um com vários símbolos do infinito e um que provavelmente vocês já viram aparecer em vídeos que eu fazia aparecendo aqui no canal e tal, que é um com as pedrinhas roxinhas de ametista. Então é um anel que eu tenho um carinho muito grande, primeiro pelo fato de ter sido um anel que eu comprei na Vivara, e segundo, por fato de ser uma pedra que eu gosto muito, que é a ametista. Então eu quase nunca tiro esse anel. É bem raro, claro, eu tiro pra dormir e tal, mas eu tô sempre com ele. E aí, gente, isso aconteceu, eu morava na minha outra casa ainda, antes de mudar pra casa que eu moro hoje. E aí, eu lembro que eu tava um dia à tarde, por alguma razão, eu tirei o anel e caiu embaixo da cama. Só que eu tava atarefada, com um monte de coisa pra fazer, e como o meu quarto era muito pequeno, não era fácil de mover a cama do lugar. Era bem complicado de tirar a cama do lugar, porque eu tinha que desmontar praticamente o quarto inteiro pra fazer isso. Então, como eu tava com um monte de trabalho pra fazer, eu deixei pra depois. Eu falei, caiu, daqui a pouco eu pego, depois eu pego. Quando eu parar tudo aqui, que eu desmontar a mesa, que eu desmontar toda a área de trabalho que eu tinha que montar dentro do quarto pra poder trabalhar, eu tiro e pego o anel. Passou, chegou a noite, eu não lembrei disso. E aí, como eu falei, o quarto era pequenininho, então quase tudo ali era uma gambiarra, sabe? Para que ele funcionasse como deveria. Então, o que aconteceu? Chegou de noite, eu não lembrava mais do anel. E como não tinha muitas tomadas no quarto, pelo fato do guarda-roupa, era um guarda-roupa de casal, que tomava uma parede toda. E aí o que acontecia é que as tomadas ficavam justamente atrás do guarda-roupa. Eu comprei aquelas fontes, sabe? Que são uma extensão grandonas, que tem até aqueles botões de liga e desliga nela mesma. E aí a extensão ficava atrás do guarda-roupa, ou seja, a fonte de energia vinha de trás do guarda-roupa, mas ali eu tinha acesso a várias tomadas que eu precisava no meu dia a dia, celular, computador, um monte de coisa que eu tinha que usar, ficava nas tomadas, e num lugar que fosse acessível para mim, que era logo no cantinho, onde acabava a minha cama, nos pés da cama, era uma cama de solteiro, ficava essa fonte. E aí eu fui colocar o celular para carregar, só que essa fonte funcionava super bem, porque eu já tinha comprado uma boa, justamente por não ser um lugar acessível. E daquelas que desligam, sabe? Que tem um botãozinho que você consegue desligar ela quando você quer. Coloquei a tomada do celular para carregar, né? E aí simplesmente o que aconteceu é que desligou a casa inteira, gente. Isso nunca acontecia, sabe? Nunca acontecia, e nesse dia justamente aconteceu isso. Desligou a casa inteira, eu não entendi nada, os disjuntores que eu quero dizer. E aí eu tive que desligar os disjuntores, eu tive que puxar o guarda-roupa para ver o que tinha acontecido com a extensão. E nisso eu levantei a cama. Quando eu levantei a cama, eu achei o anel. Na hora, gente, que eu achei o anel, eu entendi o que tinha acontecido, porque
Aquilo não acontecia nunca. A extensão funcionava muito bem, como eu falei, é daquela de liga e desliga, justamente que ela tem mais potência para não acontecer nenhum tipo de problema. E aí, gente, o que acontece é o seguinte: naquele dia eu tinha deixado cair o anel, depois cansada, tal, eu nem lembrei mais que tinha deixado cair. E no dia seguinte, todos os dias eu passava aspirador. Como a gente tem cachorro em casa, naturalmente todos os dias tem pelo. Então, para evitar que fique muito pelo no chão, a gente passa aspirador, e é aquele aspirador que tem aquela boca bem grande, assim, sabe? Não é aqueles pequenininhos, tipo aqueles que andam sozinhos, que é a entradinha pequena. É aqueles que tem cano. E o que acontecia é que quando eu passava embaixo da cama, eu tirava mesmo aquele bocal que parece uma vassoura, que é mais abertinho, assim, que a passagem é menor, e usava um bem grandão que tinha capacidade para sugar. Meu aspirador é aquele que suga água e tal. Então a força dele é muito grande. Com certeza, no dia seguinte, eu ia passar o aspirador, ia sugar o anel e não iria ver. Então, na hora que caiu, que eu vi o anel, eu entendi por que tinha acontecido aquela coisa de desligar todos os disjuntores da casa. Aquilo ali foi uma providência do meu eu superior para que eu visse o anel. Então, assim, o amor que eu tinha por aquele anel, eu tenho até hoje. E assim, sabe, o carinho por ser alguma coisa que pra mim foi importante, e também pelo fato de ser ametista, que eu gosto bastante e tal, tinha um valor emocional muito grande pra mim. E o que eu quero dizer com isso, né? A gente ouve sobre lei da atração e entende que a gente tem um eu superior, que o nosso eu superior, ele manifesta todos os nossos desejos em realidade vibracional, e que ele mantém os nossos desejos e garantia vibracional até que a gente se alinhe à vibração do nosso desejo. Ou seja, ele cuida ali do nosso desejo e de cada coisa que é importante pra gente. Sabe, os Abrahams falam o tempo inteiro uma frase que eu amo ouvir. Ele fala que o seu eu superior adora você. Eles falam isso em inglês, e toda vez que eu ouço o vídeo que eles falam isso, sabe, o coração fica quentinho, porque é tão bom a gente saber que tem uma energia maior que ama a gente, que cuida da gente, e de cada detalhe, das coisas mínimas. E essa história do anel exemplifica justamente isso. Nosso eu superior ama tanto a gente, que era uma coisa simples. Às vezes a gente pensa assim, mas será que essa coisa é grande? Por que não uma coisa que é tão importante pra gente, às vezes que é uma coisa grande, o nosso eu superior não faria, não daria, se uma coisa tão pequena e tão simples e tão singela, porque era só um anel. Tudo bem que tinha toda aquela carga emocional e etc, mas era só um anel. E tudo aquilo aconteceu para que eu não perdesse aquele anel. Então, assim, a gente vê o amor, a gente vê o carinho, o cuidado, e como a energia universal, como o nosso eu superior, a nossa centelha divina cuida da gente e orquestra as circunstâncias para fazer com que a gente se guie para aquilo que é importante para a gente. Pode ser que muitas vezes você esteja no momento que você se vê desamparado, que você se vê sozinho, que você acha que não tem ninguém cuidando de você, que você acha que você tem toda a responsabilidade para resolver tudo que está acontecendo na sua vida agora, e você não sabe como resolver. Só que você não está sozinho, você está amparado. E essa energia ama você, cuida de você com todo o carinho do mundo e faz o impossível para que você consiga chegar àquilo que você quer. Entendeu? Então, assim, não se sinta só. Se nesse momento você está se sentindo sozinho, desamparado, acha que não tem mais ninguém por você, com certeza tem. Com certeza tem, e está cuidando de cada detalhe da sua vida. Você só precisa se abrir e permitir esse cuidado. Sair do caminho para se deixar ser guiado, se deixar ser conduzido, se deixar ser amado e apreciado o tempo inteiro. Até uma história, essa história me lembra a história que a Esther contou uma vez, que na verdade os Abrahams contaram através da Esther, que a Esther, ela tinha um armário, gente, ela comprou umas mesinhas de cabeceira pro quarto dela, só que assim, a empresa, no dia que essa empresa tinha que entregar as mesinhas de cabeceira, eles atrasaram tudo e ficaram dias atrasando e adiando a entrega. Como a Esther já estava cansada disso, ela ligou para cancelar, ela não queria mais os móveis. Quando ela ligou para cancelar, eles estavam na frente da casa dela para entregar e entregaram. Só que foi uma coisa feita meio que nas coxas, vamos dizer assim, sabe? De qualquer jeito. E aí o que aconteceu? Eles estavam atrasando e acabaram fazendo de qualquer jeito. E a tinta não secava por nada. Quando a Esther pegou os móveis, sabe? Vocês já devem ter visto alguma vez alguma coisa que foi pintada de uma forma não tão correta, assim, né? Porque eram móveis fabricados e tal. E a tinta não secava e fica meio grudento, né?
E aí os Abrahams falam que até hoje aqueles móveis a tinta nunca secou, porque eu não sei o que acontece com coisas que são assim de madeira e tal, que às vezes são pintadas de alguma forma que não é exatamente a forma certa, ou não sei se é a qualidade da tinta, não sei o que acontece, mas eu já vi, sim, coisas que ficam pegajosas pelo resto da vida, né? E esse móvel da Esther, essa mesinha de cabeceira, aconteceu exatamente isso e nunca secou. Até que teve um dia que a Esther finalmente conseguiu abrir uma das gavetas. Ela abriu a gaveta e guardou um livro dentro. Gente, eu começo a rir porque é muito engraçado. Quem ouve os Abrahams já devem ter visto que tem muitas histórias que são muito engraçadas, principalmente a forma que eles contam, porque eles contam de uma forma enfática e com muito senso de humor. E aí a Esther colocou o livro dentro da mesinha de cabeceira e depois, quando ela tentou abrir de novo, a gaveta tinha travado de novo. E aí ela falou, pronto, nunca mais vou ler esse livro. E deu um chute na mesinha de cabeceira para ver se conseguia, né, reaver o livro que ela tinha colocado dentro, mas não resolveu. Ela saiu, foi viver a vida dela. À noite, quando ela entrou no quarto, ela estava com uma garrafa de água. E quando ela foi abrir a garrafa de água para beber a água, a garrafa literalmente explodiu. Explodiu e molhou o quarto inteiro. E a Esther começou a rir. Ela não entendia. Ela falou, não tem como eu ter feito isso, porque a explosão que foi a garrafa, só de abrir a garrafa, não era uma garrafa de água com gás, era uma garrafa de água normal. Então, assim, não tinha sentido aquela garrafa ter explodido água por todos os cantos do quarto. E ela começou a rir. Ela sabia que tinha algo por trás daquilo, que não era só ela. Tá tão acostumada com o eu superior dela, o caso Abraham, que ela sabia que tinha alguma coisa ali por trás. Ela foi até o banheiro e pegou uma toalha para secar o chão, né, que tinha molhado. E quando ela se agachou para secar o chão com a toalha, ela percebeu que daquele móvel que ela tinha chutado de manhã por conta do livro, caiu uma taxinha e estava bem no caminho que ela costuma fazer quando ela acorda de noite no escuro para ir até o banheiro. Então o que aconteceu? Que a explosão da garrafa realmente foi algo providenciado pelos Abrahams, no caso pelo eu superior dela, para que ela evitasse pisar naquela taxinha, porque como ela foi secar e com a toalha, ela sentiu com algo macio ali, né, que não permitiu que ela furasse, não se machucasse a mão, e à noite, com certeza, sem que ela tivesse todo esse cuidado ali no chão, né, e com o pé, com certeza ela pisaria naquela taxinha e se machucaria. Então foi uma coisa que o eu superior dela fez para evitar que ela se machucasse, sabe? Basicamente aquela explosão de água foi simplesmente uma coisa providencial para que outra coisa não acontecesse com ela. Então essa história também exemplifica o carinho, o cuidado, a proteção, o quanto a gente está sendo guiado realmente, quanto a gente está sendo protegido em cada parte da nossa vida, em cada momento, das coisas mais simples às mais grandiosas. Então, gente, a gente está sempre sendo cuidado. Essa lição de hoje aqui é justamente para você perceber isso. E outra coisa também, né? Eu acho de você perceber se você está se sentindo sozinho, desamparado, achando que não tem ninguém cuidando de você. Tem, e não só isso também, quantas vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente simplesmente amaldiçoa, que saco, porque aconteceu isso? E a gente pode olhar para essas coisas às vezes, né, como a explosão da garrafa de água, ou todos os disjuntores da casa terem desligado e eu ter que puxar tudo para poder resolver. A gente pode olhar sempre para isso com um outro viés, de uma forma mais positiva, de uma forma muitas vezes perceber que não foi algo ruim que aconteceu ali, as coisas estão sempre dando certo pra gente. Então muitas vezes essas coisas são uma forma que o nosso eu superior tem de proteger a gente, direcionar a gente para aquilo que a gente quer, ou de livrar a gente de uma coisa ruim. Eles estão sempre, 24 horas por dia, não dorme, olhando para você, cuidando de você e amparando você, guiando você para tudo que você precisa, para tudo que você deseja. Você só precisa se deixar ser guiado. Então, assim, se está sentindo só, você não está sozinho. Tem uma energia muito grande, muito poderosa, muito amorosa, cuidando de todos os interesses da sua vida, cada um deles, das coisas mínimas às maiores. Então nunca se sinta sozinho, nunca pense que você está desamparado. Tem uma mensagem que para mim é muito importante, que foi a primeira vez que eu ouvi o meu eu superior conscientemente. Nessa época eu estava me sentindo muito sozinha, e o meu eu superior, a primeira vez que eu consegui ouvir claramente, e foi bem claro, tanto que eu achei que era uma pessoa falando comigo, o que eu ouvi foi: Aline, eu estou e estarei sempre com você.
E eu não esqueço essa mensagem nunca, então hoje eu quero poder te falar isso, porque para mim foi muito importante. E às vezes quando eu esqueço disso, eu lembro que o meu superior ele está agora e sempre vai estar comigo. E eu quero passar essa mensagem para você. O seu eu superior está agora e sempre vai estar com você. Sempre vai estar com você. É isso e tchau, tchau.